Vamos começar pelo Juca. Eu quero uma avaliação rápida do jogo. O que aconteceu que o Corinthians deixou a vitória escapar em casa, hein, Juca? Boa noite. Boa noite, Marinho, boa noite, Alicia, minha sobrinha, boa noite, você que nos vê. Olha, vamos botar as coisas nos seus devidos lugares. O Corinthians empatar em Itaquera é o que tem sido o mais comum. Basta dizer que dos 15 jogos disputados em Itaquera pelo Brasileirão, o Corinthians empatou 8. Né? O seu alçapão já não é mais um alçapão. Empatou com o Flamengo na semifinal da Copa do Brasil. Empatou com o Racing na semifinal. Jogou mal? Não. Não. Aliás, o Corinthians não tem jogado mal. Mas o Corinthians não tem conseguido os resultados que precisa. Resultados, inclusive no Campeonato Brasileiro, que o deixam na situação absolutamente desesperadora em que está. E aí você olha para um jogo como o de hoje e o Martinez se machuca, você fala, meu Deus, não vai a Cuiabá na segunda-feira, que é o jogo mais importante, e que de repente o corintiano parece se esquecer. Hoje tomou uma surpresa, 5 minutos, né? Uma bola de reposição de jogo do goleiro Arias, Kaká sobe para cabecear, cabeceia para trás e entra o atacante argentino nas costas do Fagner, que falou, Salas, faz favor, a casa é sua. Né? E ele faz um belo gol de cobertura no Hugo, que estava adiantado. Parecia que ali ia ser um drama. Mas não. Este rapaz que esta foto mostra, né, faz uma jogada genial, o Memphis, entrando entre 5 jogadores argentinos e, obviamente, se tem 5 para marcá-lo, tem alguém solto, livre. Tava solto, livre o Yuri Alberto, que cavou e fez um belo gol de empate, para depois fazer um belíssimo gol de desempate da virada, já quando caiu um aguaceiro que o pobre do Arias nem viu aonde foi aquele míssil. No segundo tempo, os argentinos, em regra, ligam pouco para jogar fora de casa. São muito frios, né? E o Racing voltou para o segundo tempo melhor que o Corinthians. Me deu a sensação de que o Corinthians estava pondo a língua de fora com 15 minutos de jogo. E se você olhar para as substituições, na minha visão, o Carrilho era o melhor jogador do time. E ele saiu. Terá pedido para sair? Provavelmente. O Garro já não vem bem em alguns jogos. Evidentemente está desgastado. E o Corinthians ainda conseguiu, no final do jogo, né, 3 chances. Uma com o Romero na pequena área, uma bola difícil, que ele entrou de carrinho, jogou por cima. Uma bola com o Alex Santana, que o Arias fez uma bela defesa. E agora, no último segundo, o Memphis ia fazendo um golaço, né, tentando buscar o ângulo, mas não conseguiu, a bola saiu. Então, eu te diria o seguinte, como resultado do jogo, se alguém merecia ganhar, era o Corinthians, pelas chances criadas, porque o Racing foi dominante até em determinados momentos, mas nem criou tantas chances. Quando foi, fez. Tirante uma bola que o Hugo defendeu. Mas é um jogo de 2 grandes times, tradicionais, históricos. O Corinthians pode ir ao El Cilindro com 55 mil íntias e sair de lá com a classificação? Pode. Agora, veja a situação do Corinthians. Segunda-feira joga em Bragança. Quinta-feira joga em Avejaneda. E domingo recebe o Palmeiras. E você não tem a dúvida que importantes, mesmo para o Corinthians, são esses 2 jogos do Brasileirão. Ah, não! Porque se o Corinthians ganha a Copa Sul-Americana, ele está classificado para jogar Libertadores, ele está classificado para jogar a Supercopa, ele está classificado para jogar a Copa do Brasil. Tudo isso é verdade. Mas se ele fizer tudo isso e for para a segunda divisão, o tudo isso vira nada disso. Então, é aquela coisa, escolha de Sofia. Complicado.
você fazer a escolha nesse momento. O que é óbvio é que o Corinthians está numa situação delicadíssima e sem comando. Não faltasse mais nada, o presidente do Corinthians faz aquilo que jamais um presidente do Corinthians, o time da democracia, fez, né? Vai apoiar um candidato no ato feito hoje de tarde aqui em São Paulo. Quer dizer, é triste ver a situação corintiana, principalmente para os corintianos. Eu acredito que aqueles que não sejam, não achem tão triste. Mas olha, Juca, a gente fica pensando, é um dilema dentro de campo, é uma situação complicada fora de campo. O 2024 do Corinthians, ele realmente está sendo um teste, uma prova. E eu queria passar a bola para ti, Alicia, te dando boa noite já, e colocando o seguinte, ó, nós temos empates e empates, né? Há vezes em que o time conquista o empate, e às vezes o time sofre o empate. Nesse caso, o Corinthians conquistou o empate ou o Corinthians lamenta o empate da forma que foi, independente de ainda poder reverter lá na Argentina? Boa noite, prazer falar contigo. Boa noite, Marinho, prazer estar com você aqui de novo na live da madrugada. Tio Juca, que eu quase nunca vejo aqui no UOL, então um prazer de fazer live aqui diante de circunstâncias difíceis, né, para o Corinthians. Acho que é um empate a ser lamentado, primeiro, né, pelo fator, por ter conseguido criar umas chances e ter, né, conseguido a virada e parecer que ia se impor no jogo e ter tomado o empate, e segundo, porque um empate no mata-mata é sempre um mau resultado dentro de casa, embora, como o Juca bem lembrou, tenha sido a tônica do Corinthians recentemente, mas tinha essa esperança de que conseguisse pelo menos uma vitória simples para levar para a Argentina. E o Corinthians me parece ser um time assim, de cobertor curto, né? Isso que o Juca fala sobre a classificação para Libertadores e vaga na Copa do Brasil versus a possibilidade de ter um calendário muito curto, só com estadual e brasileiro, é essa escolha em que qualquer cenário, assim, nenhum dos cenários é muito bom, né? O pior cenário, eu concordo, o pior cenário é a Série B. Nada custa mais caro para um time do que cair para a segunda divisão. Mas ter um calendário também muito curto também é complicado do ponto de vista financeiro. O Corinthians tem problemas financeiros graves, como sabemos. E aí esse cobertor curto ele fica aparente dentro de campo também, né? O Charles parecia acabado já no primeiro tempo, né? Ele volta, ele é substituído ali aos 13 minutos do segundo tempo, mas ele já estava ofegante na metade do primeiro tempo. E fica essa sensação assim de não tem muita peça de reposição. E aí, quando faz a troca, o nível cai bastante, né? O Romero não entrou bem, então o time foi caindo no segundo tempo, foi ficando cansado, claro. Choveu muito, né? O campo estava pesado, uma circunstância difícil de jogo para todo mundo, muito difícil para os goleiros jogar nessa forma, mas claramente, assim, faltou recurso, né? Sobrou recurso para o Memphis, né? Naquele lance maravilhoso, tem 6 jogadores em cima dele, né? Ele sai de 3 para dar aquela assistência para o Yuri Alberto, tem alguns momentos assim, mas o time não rende, e aí no segundo tempo o sistema defensivo começou a falhar cada vez mais, né? Oferecer muitos contra-ataques para o Racing, que tem o contra-ataque como uma das suas principais características, e começou a aproveitar falhas sucessivas da defesa do Corinthians. Então, o que me parece difícil nessa conta de fechar é como vai conseguir, né, nessas competições, em todos esses jogos que tem, num confronto direto com o Cuiabá, que perdeu hoje para o Vasco, então que vai para esse jogo meio como um jogo de vida ou morte. Depois, obviamente, pegando o Palmeiras dentro de casa, com que uma vitória como essa pode significar. É muito difícil, assim, parece que não tem recurso suficiente, embora tenha se investido muito dinheiro, e embora, né, você veja nomes como o próprio Memphis, o Yuri Alberto, que tem os seus momentos também, o Corinthians não consegue engatar, né? E aí parece, não sei se o Juca concorda comigo, tem uns lampejos assim que parece que acende uma luz e fala, agora vai, né? O jogo contra o Atlético Paranaense foi um deles. O Atlético numa crise terrível, mas mesmo assim, 5-2, agora vai. E aí faz um jogo com o Flamengo tem um jogador expulso e você fala, não, agora
né? O Corinthians vai aproveitar essa oportunidade, esse presente, e aí a gente sabe como foi, uma partida em que o Corinthians ofereceu pouquíssimo perigo ao Flamengo, e agora também, né, foi ali no segundo tempo, já com o freio de mão puxado, e aí o Racing deitou naquilo que os times argentinos fazem muito bem, e os times uruguaios também na Libertadores, que é a cera, né? O goleiro do Racing foi tomar cartão amarelo pela cera que ele fez o jogo inteiro, faltando 10 minutos para acabar o jogo. Então, mas é o tipo de situação que você está sujeito nesse tipo de competição. Então, assim, esses recursos escassos me parecem um problema sério para o Corinthians, que não vejo um Corinthians que vai conseguir as duas coisas, que vai conseguir ficar na Série A e conquistar uma Copa Sul-Americana. Mas aí vale também fazer a observação de que para conquistar a Copa Sul-Americana faltam 2 jogos, e a final é contra Cruzeiro ou Lanús, nenhum dos dois deu sinais de, né, um futebol belíssimo e monstruoso ontem. Então é possível, mas com o Corinthians assim, não pode tirar o olho do Campeonato Brasileiro. E esse é uma sequência difícil. Some a isso tudo, né, Alicia? O fato de, por exemplo, o Corinthians ter perdido o Martinez. Sim. Que é um jogador importante. E, obviamente, da maneira como ele saiu, está fora do jogo em Cuiabá. E aí, Marinho, não sei se você sabe, a Gaviões da Fiel fez uma espécie de ultimátum ao presidente do Corinthians, dizendo que ela quer só 3 coisas até o final da temporada: não ser rebaixado, ganhar a Sul-Americana e ganhar do Palmeiras. Só? Só. Não quer mais nada. Não quer mais nada. Campeão sul-americano, não ser rebaixado e ganhar do rival. Por quê? Porque, claro, na cabeça da Gaviões, ganhar do Palmeiras poderá significar evitar o tricampeonato do Palmeiras. O jogo com o Palmeiras é em Itaquera. Mas eu diria para você o seguinte, que quanto mais peso se puser neste derby, mais fácil será a vida do Palmeiras. Porque não é possível que o corintiano não entenda os limites que estão dados para o desempenho do Corinthians até o fim do ano, como foi desde o começo, e se deu o direito de fazer essas arquiteturas mirabolantes, milagrosas. Eu não gosto de doido. Tá bom que o torcedor é um ser irracional, mas tem limite. Tem limite, né? Porque mesmo o jogo, e estivemos juntos aqui, não foi, Marinho, depois do 5-2, com o Atlético Paranaense, não foi? Estivemos juntos. Sim, lembre-se, o Corinthians fez 2-0, parecia que ia fazer 8, tomou 2-2. Tomou um empate no primeiro tempo e quase tomou o 3º gol, ainda no primeiro tempo. Se toma, sai de baixo. Por quê? Porque o Corinthians é isso. É esta coisa, né? Rigorosamente parecida com eletrocardiograma. Assim embaixo, picos e vales, picos e vales, picos e vales. Essa instabilidade preocupa muito o torcedor, né? Vamos lembrar desse jogo mesmo, Juca, que a gente teve aqui lado a lado na live. Se não sai um golaço do Depay depois, logo que depois do 2-2 ali, o Atlético Paranaense estava melhor que o Corinthians. Estava pressionando o Corinthians, estava criando oportunidades de gol. Aí sai o terceiro, daí o Corinthians vai porque o Atlético entra em parafuso. Mas atendendo o pessoal que está nos acompanhando, muito obrigado, a gente está tendo muitas participações aqui. Eu queria passar para vocês a seguinte questão. Quando não há peças suficientes e se vive um dilema assim, a torcida está colocando muita pressão em cima do Ramon Dias. É hora de aparecer o trabalho do técnico, de fazer a gestão do grupo corretamente, de fazer as trocas corretamente. O Charles, por exemplo, já dava sinais de cansaço, foi driblado no segundo gol do Racing de uma forma meio com sinais de cansaço. Ele chegou meio com a perna mole na bola, o jogador passou por ele, tabelou e gol. E talvez tenha errado ao não substituir ele antes, substituiu logo depois. Tá faltando Ramon Dias, tá faltando o técnico para segurar essa onda? Daí eu queria ver quem se sente à vontade para começar a responder essa.
Então, veja, eu tenho divergências fundamentais com ele. Vou ficar só numa, para a Alicia poder fazer a análise dela. Falar as outras. Qual é a lógica? Contra o Flamengo, com 10 jogadores, aos 15 minutos do segundo tempo, do primeiro tempo, ele mantém o Fagner, cuja única qualidade que ainda resta é ser um bom apoiador. Ele mantém o Fagner no banco. Hoje, contra um ataque que sabe das coisas, como o ataque do Racing, ele bota o Fagner para jogar. O que acontece no primeiro gol? Lembre-se, o Fagner assiste o Salas fazer o gol. Salas ou Sala? Sala. Assiste. É Salas. Assiste. Só falta abrir a porta para o Sala entrar. Então, essas coisas eu não entendo. Eu jamais tiraria o Carrillo hoje de campo. Agora, não sei. Aí é que tá. Eu sou muito cauteloso para essas coisas. Eu não sei se esses caras que saíram, que evidentemente significavam um rebaixamento técnico naquele momento, saíram porque o rebaixamento físico era tal que não dava para ficar. Porque o caso do Charles foi claro. Agora, veja, para não também sacrificá-lo, o lance começa com uma caneta no Rodrigo Garro, no meio de campo, que é o melhor jogador do time, né? Tido e havido como tal. Com certeza. Diga lá, Alicia. Para mim, uma medida clara, né, do trabalho de um treinador é a capacidade de arrumar o time com o jogo em andamento. O cara tem aquela ideia maravilhosa, pensou e aí não deu certo, deu ruim no decorrer da partida, ele precisa ajustar. Ou como foi o caso, por exemplo, no jogo contra o Flamengo, você tem uma mudança completa de cenário que você fica com um a mais em campo. O Felipe Luiz fez uma mudança quase que automática para corrigir o Flamengo, oferecer a bola ao Corinthians e deixar o Flamengo postado ali com a sua defesa com uma linha de 5. O Ramon não conseguiu, naquele momento, aproveitar uma das melhores oportunidades que você pode ter numa partida, que é ficar com vantagem numérica, e não conseguiu criar, não conseguiu colocar, deixar o time mais agressivo, mais ofensivo. E hoje é a mesma coisa. Na segunda etapa, o Corinthians piorou. E piorou com as alterações, o que nunca é um bom sinal. Claro, ele depende da atuação individual desses jogadores, e muitas vezes você tem um plano e o cara não consegue executar. Mas ele tirou jogadores que estavam bem, né? E no caso do Charles, por exemplo, deixou um jogador que talvez tenha pedido para ficar no intervalo, mas assim, que dava claros sinais de desgaste já no primeiro tempo e que foi substituído com 13 minutos no segundo tempo. Então, provavelmente é um jogador que não devia ter voltado para o segundo tempo e que está envolvido diretamente no lance do gol do Racing. Então, acho que assim, são vários momentos em que fica difícil não colocar na conta do treinador. Então, claro, tem algumas falhas no elenco, na construção do elenco. Ele não tem o melhor elenco do Brasil para trabalhar, mas ele certamente não tem o pior. O Corinthians não é um dos 4 piores elencos do Campeonato Brasileiro. Claro que não. Então, isso tem muito a ver com a capacidade do treinador de tirar o melhor dessa equipe. E aí, a gente tem visto essas oscilações que o Juca mencionou, né? Você tem alguns momentos ali de respiro, mas o Corinthians continua sendo um dos times com menos vitória no Campeonato Brasileiro, assim, não consegue engatar, e hoje ele já tem tempo de trabalho suficiente para ter conseguido resultados melhores, e acho que fica um pouco a tristeza desse, né, especialmente ali no jogo do Flamengo, de ver que mesmo com a bola, mesmo com a mais, o Corinthians não foi para cima, não agrediu o Flamengo, e acho que isso também deixou um gosto muito ruim. E aí hoje é a mesma coisa, né? Consegue a virada e mais uma vez cede o empate e tem uma queda vertiginosa na qualidade do seu futebol até o finalzinho ali, onde consegue criar algumas chances, e o Corinthians teve chances claras ali no final de realmente fazer o 3-2, e talvez a gente tivesse um discurso um pouquinho diferente, mas o segundo tempo do Corinthians foi muito pior. Essas são as notícias de hoje, pessoal. Deixe seu like, compartilhe e inscreva-se, não se esqueça. E até o próximo vídeo. Até mais!